Olá pessoal, muito boa noite. Prometi pro pessoal que iria fazer essa live. Estou graciado em Deus pelas coisas que vão acontecer. E eu queria aproveitar esse momento que eu vou deixar aqui para deixar duas coisas aqui, antes de eu começar qualquer tarefa. Eu sou pastor, né? Sou um líder espiritual, mas eu não vou falar agora sobre o ambiente espiritual da coisa, ok? Tá todo mundo me ouvindo aí? Tá tudo bem? E a segunda coisa que eu quero pedir para você é que, se fizer sentido para você o que nós vamos tratar aqui, no final você envia essa live para mais alguém, quando eu deixar ela salva aqui, porque eu quero que essa ideia ela ganhe notoriedade. Eu sou o pastor João Édipo, eu moro em Primavera do Leste, no Mato Grosso. Eu tenho uma escola de política, qual o Dagson participa comigo, uma escola de política cristã, qual nós ofertamos gratuitamente, 2 vezes por ano, um embasamento político. Mas a minha ajuntamento aqui não é para poder falar sobre essa escola de política. Eu quero falar agora numa ambiência não sobre política, eu quero falar sobre, melhor, não espiritual, eu quero falar sobre política. Mas antes eu quero começar a fazer uma oração. Então, Pai, no nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor me dê sabedoria, que o Senhor cuide da internet, cuide do som, que o Senhor cuide da internet, do som e dê um ambiente de paz e tranquilidade para os meus irmãos ouvirem e entenderem. Eu quero que o Senhor abra os meus olhos, abra os meus ouvidos e me faça compreender como nós podemos nos preparar para esse ambiente. Do Senhor procede toda a compreensão, todo o dom perfeito. Então, Pai, que o espírito de sabedoria, conselho e compreensão esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos lá. Eu quero que você compreenda comigo e eu quero te dar alguns pontos de como se desenhou esse novo movimento político no Brasil agora. Eu não sou neutro, eu tenho lado. E qual lado? Eu acredito que torço e voto para que o Bolsonaro se eleja, correto? Então eu vou enxergar e tudo que eu narrar a partir daqui da frente é dentro dessa ótica. Eu sou cristão e eu tenho uma compreensão e um desejo que o Bolsonaro ganhe as eleições, ok? Primeira ideia que nós precisamos entender foi que o conservadorismo no Brasil, a corrente política que tem por objetivo pensamentos e valores que defendem o que formou o que nós chamamos de Ocidente, ele ganhou notoriedade do Brasil. Desde a redemocratização, nós estamos sempre patinando em uma agenda progressista, em uma agenda que caminha contra a destruição dos valores. Mas agora nós tivemos pensamentos conservadores desassociados à figura do presidente que alcançaram a eleição, e isso é muito bom. Quanto mais expandido for o espectro, mais consciência política vai abrindo. Se você prestar atenção, todas as vezes que a mídia se refere ao Bolsonaro, ela se refere ao Bolsonaro como extrema direita. Por quê? Porque para a mídia, o centro de diálogo é o centro onde o progressismo ainda é aceitável. Então, por isso eles classificam o Bolsonaro. Não que o Bolsonaro, no espectro político, esteja classificado como extrema direita. A extrema direita no Brasil é o Bolsonaro. Por quê? Porque não há ninguém mais à direita que ele. Não que ele é o fim. Se você fazer uma análise fria da ciência política, você vai descobrir que o Bolsonaro está muito mais para centro-esquerda do que bem para direita mesmo. Ok? Então nós tivemos aqui uma evolução, um avanço, uma crescente da pauta conservadora, correto? Mas no ambiente político nós acordamos todo mundo que eu conheço com um susto, uma ideia de que,
como assim o Lula alcançou? E eu quero te dizer duas coisas. Eu não vou me esconder através de uma pauta falha de dizer, fraudar as urnas. Porque se for fraude, não adianta nenhuma estratégia política, já tem um vencedor determinado, ok? Mas se não foi fraude, se tem uma perspectiva, se tem uma condição, se tem... o PT trabalhou e conseguiu fomentar quase 50% do eleitorado, nós temos uma ideia de como reverter esse processo. Como não tem ninguém falando nada, eu quero ver, o som está bom? Estão conseguindo me ouvir? Me ouvir? Responde aí. Isso, exatamente. Uma pessoa diz, se entrar em fraude, então. Eu não quero pegar nesse pensamento, foi fraude, as eleições foram marcadas. Não. A minha ideia é associar um pensamento de como nós podemos alcançar. Primeira ideia, que nós precisamos urgentemente expandir o espectro. Nós criamos, a igreja principalmente, nós criamos uma cultura do bolsonarismo raiz. Então criou-se uma regra de medição, quem era mais bolsonarista e quem não era. E isso fez uma convergência de nossa bancada de pauta perdeu voz. E dentro disso, nós perdemos mobilidade de negociação. Então nós precisamos urgentemente convergir os nossos discursos. Eu quero que você perca as paixões e preste atenção no que eu vou te dizer agora. Jair Messias Bolsonaro foi eleito numa pauta tripla. Ele foi eleito numa agenda conservadora de valores, uma agenda conservadora de valores, ele foi eleito em uma pauta de econômica liberal, e a terceiro ponto é que ele foi eleito numa agenda de combate à corrupção. Essas três pautas, uma agenda de combate à corrupção, uma agenda conservadora de valores e uma agenda liberal econômica. Começar pela agenda conservadora de valores, que é o que mais assusta a igreja. Ele cumpriu essa agenda. O Bolsonaro deu uma pausa na agenda progressista, na agenda LGBT, e isso agrada o ambiente, o senso comum, correto? A agenda liberal ela foi para os ares por causa da pandemia de Covid. Não tem lugar no mundo que não teve intervenção estatal, que não teve uma economia mais regulada pelo Estado nesse período. E também você precisa compreender, articular que essa pauta ela não teve espaço para ser experimentada. Então, eu preciso que haja esse acordar de vocês para isso. O segundo ponto, o terceiro ponto, é um combate ostensivo à corrupção. E essa agenda o Bolsonaro não cumpriu. Ele não rompeu com a gama de combate à corrupção. Houve um desmantelar dos aparelhos da Lava Jato e houve uma desconversão à pauta das prisões segundo a prisão em segunda instância, a lei da ficha limpa, as 10 medidas anticorrupção. Então, esse lugar, essa agenda, ela foi abandonada, correto? Então, nós precisamos ter clareza disso. E por quê? Porque num ambiente onde você vai dizer que o Bolsonaro é perfeito e é o melhor governo da história, você não vai conseguir agregar pessoas para a realidade. Então eu preciso que você tenha, no nome de Jesus Cristo, a sabedoria para não ser infantil e ficar discutindo com paixão. Está na hora da gente usar a cabeça. E a convergência dessa pauta de poder dizer, olha, nós vamos ressuscitar essa pauta, hoje ela é válida. Válida de que forma? Ela é válida com o conservadorismo e o lavajatismo voltando para o Congresso Nacional. Nós tivemos uma verdadeira
avanço no combate à corrupção entre os eleitos agora. A saber, Sérgio Moro, ele foi eleito senador e pense como Deus desenhou, obrigado meu bem, como Deus desenhou esse ambiente. O STF fala em um dia de prender o Moro, o mundo gira e agora o Moro tem poder político para destituir os ministros do STF. Que sensacional, correto? Eu preciso de compreensão, eu preciso de clareza. Eu queria que os irmãos fossem um pouquinho mais maduros para assistir brincadeira no chat, beleza? Se não, pode procurar outra live, tá tudo certo. Eu preciso de que você tenha clareza, compaixão, entendimento, para você ter graça de Deus, para entender que Deus está ressuscitando uma pauta que ela fazia parte de um tripé da agenda do Bolsonaro, sabe? Nós precisamos de um tripé para restaurar. E esse lavatismo com o Sérgio Moro no Senado e com a Rosângela, a esposa do Moro, e com o Daltan Dallagnol no Congresso, essa pauta ela volta a ganhar força. Então eu preciso que nós, pessoas que estão do lado do presidente Bolsonaro, nós abraçamos também essa pauta. Nós abraçamos também essa ideia. Olha, nós estamos ressuscitando a demanda que foi esquecida pelo governo. E isso vai atrair 1/3 da população, uma grande parte das pessoas que se desencantaram com o governo no começo. Então, por exemplo, quando o Bolsonaro indicou Augusto Aras para PGR, começou uma ideia de desmobilização de pessoas que tinham sido inseridas nesse governo antipetismo para a pauta cristã. Entendeu? Para a pauta de corrupção. Nós precisamos combater a corrupção. Então nós abraçamos que agora com esse novo governo, com o governo Bolsonaro, com o Bolsonaro 2.0, nós vamos ter no Congresso Federal um ambiente para que recupere essa pauta. Nós vamos conseguir aproximar de volta a pauta conservadora, a pauta também a pauta de liberdade econômica, e essas pessoas que desembarcar do governo, elas vão voltar. Então, por exemplo, eu vou te dar, talvez você não goste do movimento, mas, por exemplo, o MBL elegeu mais gente do que um Partido Novo. E o Partido Novo foi o principal linha auxiliar do governo no Congresso Federal. Talvez você não goste, o Novo é liberal, é contra o governo, porque você vestiu uma camisa que só era do Bolsonaro quem o Bolsonaro falasse. Por exemplo, no meu estado, o Bolsonaro apoiou candidatos que não representavam a pauta que os bolsonaristas defendiam. Então nós precisamos ressuscitar o interesse da sociedade por essa pauta, que essa pauta vai convergir pessoas de volta para impedir a volta do Lula. E isso, já se comenta que no STF vai ter que... Exatamente. E a nova conversão a nova composição do Senado é uma composição com sangue no olho. Nós temos pelo menos 3 novos senadores que foram ameaçados pelo STF. O Cezinha, que se elegeu em Minas Gerais, correto? O Mourão, que era vice-presidente, a Damares, que era ministra. Nós temos o Moro, que foi ameaçado. Então nós temos esses nomes que eles vão reorganizar as pautas do STF. Então nós precisamos ter uma clareza de não fechar a porteira para ninguém. Eu ouvi uma frase hoje que ela foi libertadora. Se uma pessoa pensa 60% igual a mim, nesse momento eu devo desvalorizar os 40%, porque ela é mais meu amigo do que contra mim. Então nós precisamos de gente que é contrário ao pensamento do PT. Ok? Terceira coisa, não adianta você... isso, o Moro está apoiando de novo o Bolsonaro. Por quê? Porque é uma convergência de pauta. Segundo ponto, não adianta você
pregar para convertido, você ficar mandando vídeos no WhatsApp de fraude para as pessoas dizendo, olha, é verdade. O ambiente agora é de trabalhar para que pessoas entendam que existem algumas coisas, e eu quero pautar isso agora. Por exemplo, nós temos no Brasil 85% da população que se declara cristã, seja evangélica ou católica. E todos esses 85% da população são contra o aborto. Então, há uma composição social para que essa pauta não passe. Então, você gerar mídia, você gerar material que trabalhe a favor desta agenda, ela vai gerar uma ideia de separação. Eu preciso que... Não é hora da gente replicar fake news, mentira. Eu tô vendo um cara ali que diz que a urna foi fraudada, ou que o Lula vai mandar fechar a igreja. Não, a mentira só fortalece o outro lado. Então nós não precisamos de muitas coisas para provar que o Lula é uma pior escolha. E por isso não apele para mentira. Sabe? Eu tenho que convencer pessoas. Como que eu acho? Eu acredito, por exemplo, que nós temos que ir hoje em uma imposição de uma pauta conservadora, que foi a pauta conservadora que trouxe o presidente Bolsonaro para o nicho central. O Bolsonaro não era o principal nome, por exemplo, do liberalismo e nem do Lava Jato. Mas a pauta que a sociedade brasileira mais cobrou naquele momento era conservadorismo. Então, por exemplo, os parlamentares que estão em torno do Lula devem ser explorados como uma carta negativa. Por exemplo, uma pauta a favor do aborto, uma pauta, por exemplo, a favor da teoria queer e das identidades de gêneros. Isso é verdade. Então, nós precisamos fomentar com informações claras. Correto? Essa guerra de fake news vou usar uma frase do José Miranda de Martins, que é um cara que deu aula para mim, que é extraordinária, que dizia o seguinte: não tente mentir para um petista, ele é especialista nisso. Então não é mentindo que a gente vai ganhar. Correto? Então, outra coisa que eu preciso que você entenda não é o assistencialismo que vai socorrer, mas vender para a pessoa uma imposição de mentalidade vai assustar ela. E na hora da urna ela quer o dinheiro que chega mais rápido. Então está na hora de nós descermos do salto, fazer uma meia culpa e dizer, cara, eu errei, eu falhei, eu não consegui, nós não conseguimos implantar tudo isso. Por exemplo, o Auxílio Brasil é uma boa pauta a ser explorado para as regiões mais pobres do Brasil. Você entende? Então, por exemplo, as pessoas, e agora eu sei que 90% das pessoas que estão me assistindo aqui, elas são cristãs evangélicas, eu vou te dizer uma coisa, não adianta mandar o vídeo do cara lá que é do Satanás para mim, cara, eu não tenho medo, pode juntar o inferno inteiro, mas, por exemplo, saber que esse tipo de pessoa tem pelo Lula uma preferência política, há um assustar. Há uma perspectiva assustadora. Então eu quero que você vivencie um coração e um entendimento e um lugar onde nós estamos lutando por sabedoria. Ok? Então está na hora da gente abandonar a paixão. Não está impossível de virar. Correto? Por exemplo, se você somar a diferença, ela se concentra apenas em 2 estados. No interior, Minas Gerais e na Bahia. Correto? Em Minas Gerais, essa pauta pode ser facilmente retornada. Por quê? Porque os 8 primeiros campeões de voto de Minas, eles são pessoas que são conservadores. Correto? Agora eu preciso que você tenha consciência de clareza de abrir o espectro. Nós precisamos dos caras que não são nem muito de direita, nem dos que são nada de direita.
talvez para ganhar essa eleição, nós vamos ter que ressuscitar o sentimento antipetismo. Entendeu? O José, não tenha vergonha de ser mineiro, não, porque Minas Gerais vai salvar o Brasil. Não fica com medo, não, que a liberdade, mesmo que tardia, eu orei isso à tarde hoje. O lema de Minas Gerais é que a liberdade bate aí à tarde e nós estamos pautando por liberdade. Amém? Por exemplo, eu preciso que haja um despertar político do Brasil, uma consciência. Por exemplo, como eu disse, esse enfraquecimento da pauta anticorrupção, ela reduziu os eleitores do Bolsonaro. Mas agora nós podemos convergir que eles estejam de volta conosco. Está na hora de você não chamar pessoas para votarem no Bolsonaro, mas para votar contra o Lula. Entendeu? Então nós precisamos urgentemente. O Robson perguntou: você acredita que agora, resumindo, apenas 2 candidatos, se é mais forte no. Então, outra coisa que eu gostaria que vocês pegarem, essa pauta que o Felipe acabou de colocar. 30 milhões de pessoas não votaram. Isso para qualquer um dos dois. Qualquer um dos dois tanto Lula ou Bolsonaro, ganharia a eleição com a abstenção. Então, por exemplo, criar uma ideia. Exatamente. Não adianta você ir lá pregar para um cara. Não adianta você estar no grupo da família onde todo mundo é Bolsonaro, irmão. Você está. Então você não tem mais o quê? Está na hora de você escrever: olha, eu não concordo 100% com o governo, mas eu estou votando contra a pauta. Sabe, eu preciso acordar você, por quê? E agora eu falo aos irmãos aqui. Há uma cadeia que prende de achar, não, o Lula vai ser usado por Deus. Irmão, Jesus orou para que ensinou através do profeta Jeremias que nós devíamos orar pela paz e prosperidade para a cidade onde a gente fosse enviado. Porque se ela prosperasse, nós também prosperaríamos. Ele estava dizendo: olha, não se contente com esse resultado, então vá à luta. Eu estou lutando por um ideal que eu acredito. Eu não tenho como Bolsonaro, e eu tenho um monte de amigo que já me chamou de esquerdista, de petista, mas eles nunca conseguiram conversar com outras camadas sociais que eu entro. Por quê? Porque política não se faz com paixão, se faz com aqui, ó. E se você lembrar que o Espírito do Senhor está aqui, ó, não está aqui. Amém? Então, por exemplo, eu compreendo que nós precisamos agora de uma mentalidade de humildade, sapatinho, e falar: ó, eu não sou 100% do Bolsonaro, eu não tô ganhando isso. Por quê? Porque eu preciso falar com outra nata que não é apaixonada. Então, por exemplo, eu estou falando com um tipo de gente que ele não tem paixões nem aspirações políticas. Então eu preciso ter uma pauta muito mais realista. Então, por exemplo, a pauta conservadora, ela é uma pauta que teve muito espaço, então ela deve ser explorada, correto? A pauta liberal econômica, ela perdeu espaço demais. O Partido Novo, que tinha como liberalismo sua principal virtude, saiu de 8 parlamentares para 3 e não ganhou nenhum do governo que disputou. Então isso ganhou só em Minas Gerais, com o Zema, que já era governador. Então o Partido Novo não aumentou nenhum governador e perdeu 5 parlamentares, a qual pessoas que eu tinha certeza que eram ótimos parlamentares: Vinícius Poit, Lucas Gonzalez, pastor Lucas Gonzalez, que para mim era um padrão de político. Então você ter um ambiente onde eu vendo paixão e não um entendimento, eu vou
eu vou afastar aqueles que não estão enxergando a mesma coisa. E eu quero te dizer uma coisa para você entender. No espectro da esquerda, o Lula já abriu os braços o tanto que ele deveria abrir. O Lula não tem mais espaço para as pessoas ceder mais. Ele já veio com um arco formado. E o Bolsonaro não. Então, se o nosso presidente tiver um pouquinho de consciência, vestir as sandálias da humildade, quem é mais velho vai lembrar disso, vestir as sandálias da humildade e bater de porta em porta e for abrindo, olha, nós não concordamos isso, mas nosso inimigo é o Lula, vamos ceder aqui, como ele fez isso, como ele fez isso no Rio de Janeiro, ele já fez isso, por exemplo, em Minas Gerais. Então, nós precisamos ter uma consciência que não está na hora de chegar e dizer assim, eu sou radical do Bolsonaro. Não, está na hora da gente chegar e dizer, olha, eu estou abrindo um espaço na minha agenda aqui. Por quê? Porque está na hora de criar um ambiente de convergência, por exemplo. Então, eu tive Thomas Juliano, se você não segue ele, depois eu vou marcar ele no perfil dessa live. Se alguém tiver aqui como colocar o arroba dele, ele é um historiador e ele disse uma coisa: esquece o ambiente, por exemplo, esquece da ideia, por exemplo, da ditadura. O militarismo também foi enfraquecido nessas eleições. Então é uma pauta que não ressaltou alguns nomes que o povo garantia, por exemplo, como eleito, e foi uma derrocada gigante. Então, está na hora da pauta social, entendeu? E a pauta conservadora de valores. E isso nós vamos conseguir agregar pessoas aos nossos discursos. A conscientização também das pessoas que fulano votou, fulano não votou, nós devemos votar, ela vai nos responder bons frutos. Por exemplo, se eu conseguir que dos 30 milhões, apenas 4 milhões vão votar, nós ganhamos a eleição. Por exemplo, em um bom pedaço geográfico do Brasil, há um novo fuso horário. Aqui no Mato Grosso, por exemplo, são 22h29, é uma hora a menos. Nós tivemos no estado do Mato Grosso em torno de 1 milhão de pessoas que não votaram. E um estado bolsonarista como o Mato Grosso é 1 milhão de votos, que faz muita falta. Então, por exemplo, informar pessoas da responsabilidade do voto é uma agenda extremamente importante. Informar pessoas que a omissão e o voto em branco e o voto em nulo, concordar com o Lula é uma pauta que vai gerar comoção e desprendimento. Então, o pastor Eleans, Tilica, te amo, viu, cara? Obrigado por tudo. As abstenções, eu acredito que se a gente alertar as pessoas dos valores que estão em jogo, pessoas vão se desprender para votar, pelo menos em trânsito. Eu já me organizei, já mandei uma mensagem, amanhã eu já formalizo o colégio e eu vou votar em trânsito. Entendeu? Se nós conseguirmos que você conscientize uma pessoa que não votou do que está em jogo dessas eleições, qual é os valores, e escute, a pessoa não vai se comover pelo seu político de estimação. Ela vai se comover se os valores que você está defendendo são pessoais, são seus. Porque ela não conhece o Bolsonaro, ela conhece você. Edinaldo, foi na Bahia e em Minas. 2 em Minas, 4 na Bahia. 6 milhões de votos. Aí as pessoas dizem, olha, o Nordeste fez. Não, irmão. Desde que o PT disputa a eleição, ele ganha no Nordeste e perde no Centro-Sul. É sempre assim. Votar em trânsito você vai no cartório eleitoral da sua cidade e comunica a cidade que você vai estar no dia da eleição e ele vai te dar uma seção onde você pode votar. A ideia, por exemplo, uma coisa que eu não estou
convergindo, não estou acreditando, por exemplo, se a Simone Tebet e o Ciro Gomes, por exemplo, declararem voto no Bolsonaro, eu não acredito que eles tenham poder de transferência de voto. A pessoa que mais consegue ter transferência de votos no Brasil, infelizmente, é Luiz Inácio Lula da Silva. Lula consegue, Maiara, dá sim para fazer. É só ir no cartório eleitoral muito rápido e informar que você quer votar em trânsito. Você entende isso? Então, por exemplo, eu quero dar uma ferramenta para vocês. O Iago Martins, um pastor que deu aula no Instituto Mises, é um gênio. Ele tem um vídeo, no YouTube, dizendo, não vote no Hitler. E ele colocou, esse vídeo é uma ótima maneira de ganhar votos para o Bolsonaro. E ele lançou esse vídeo próximo da eleição do segundo turno do ano passado. Da eleição passada, desculpa. Então eu queria que você andasse nessa estrutura. Por quê? Porque aí nós vamos poder salientar. Não adianta nada você ficar batendo, dizendo, escuta, explorar a pauta que teve fraude na eleição vai te dar clique na internet, mas não vai converter voto. Então, nem o Ciro, nem a Simone Tebet não tem capilaridade de transferência de voto. O Ciro gravar um vídeo com você não te elege, cara. O Lula tem. O Lula conseguiu colocar o Haddad no segundo turno das eleições. O Lula é o maior transferidor de voto do Brasil. Entendeu? Então nós precisamos lutar com as armas corretas. Qual é a pauta? A pauta é chegar e dizer, olha, eu preciso organizar aqui. Nós precisamos ressuscitar o sentimento de combate à corrupção que tinha sido esquecido. O presidente Bolsonaro colocar alguns homens no seu panteão. Graças a Deus, por exemplo, Fernando Collor tomou pau e não ganhou. Mas o Fernando Collor era da base aliada do Bolsonaro. Fica ruim de você gritar, o PT vai roubar. E o cara olhar o Collor, ele falar, pô, mas... Então nós podemos aproveitar a onda conservadora que veio sobre o Congresso e ressuscitar a pauta. Segunda pauta que também demonstrou poder de capilaridade de votos foi a pauta conservadora. O nome do vídeo é Não Vote no Hitler, do Iago Martins. Ele fala do aborto. Eu vou colocar num stories meus aqui e você manda para as pessoas, que é uma boa ilustração do efeito que o aborto faz. E o Iago é muito inteligente, tá bom? Então eu vou colocar no stories aqui, não tem problema. Mas eu queria te desafiar a ser mais inteligente nesse período. Outra coisa, eu tenho um texto aqui que a gente fala sobre a eleição, porque eu ainda voto no Bolsonaro. E esse material teve muita repercussão. Então, se você quiser enviar ele para as pessoas, ele tem um comentário embaixo, correto? Que ele também complementa o raciocínio. Então, envia ele para as pessoas, por quê? Porque eu vou me dedicar nos próximos dias a produzir material argumentativo para a gente trabalhar na campanha do Bolsonaro. Entendeu? Mas isso eu preciso de uma inteligência sua. O Iago foi contra o Bolsonaro, foi oposição e não tem problema, correto? Como eu disse, Abner, está na hora de convergir e não de repelir. O Iago não vai declarar voto no Lula, correto? Então não irá, ninguém de sã consciência que declara a fé vai votar. O problema é que nós queremos dizer, yes, eu estou votando no Bolsonaro. E se nós tirarmos a paixão do coração e pontuar uma consciência, porque presta atenção, meus irmãos, no nome de Jesus Cristo, ninguém em sã consciência vota no Lula. Ele vota por causa de uma memória afetiva que ele tinha menos crise. Então, ou você vai chamar o cara de ignorante, ele vai continuar votando, ou você vai sentar para ouvir ele e tentar fazer uma proposta que atrai ele para o seu lado.
chamar a pessoa de burro, que ela vota no Lula, ela não vai colocar nenhuma pauta de aproximação entre você e nem essa pessoa. Você consegue me entender isso? Então eu preciso que você tenha consciência de que nós somos um ambiente de sentar na mesa e parar de arrotar. Por exemplo, eu acredito que até amanhã o MBL, por exemplo, vai demonstrar uma pauta que nem o Partido Novo fez, que vai convergir ao Bolsonaro. Por isso, obrigado, Lili. A Lili falou uma coisa muito importante. Eu vou te ensinar a combater o argumento do genocida agora. Por exemplo, eu vou te dizer uma coisa. 11 países têm populações equivalentes ou superiores ao do Brasil, ok? E a taxa de proporção de mortes é 0,03 em todos esses países. Então, se você sentar e explicar para a pessoa que não morreu mais brasileiro proporcionalmente do que mais americano, do que mais russo, do que mais chinês, que todos os países com populações semelhantes morreram mesmo tanto de pessoa, a ideia de genocídio acaba. Ah, mas o Bolsonaro é genocida. Mas ele matou quem? Ok? Outra pauta que não teve apelo, que não tem repercussão, é a ideia de você falar que o Lula vai censurar. A pessoa ainda não valoriza a sua própria opinião. Então, quando nós dizemos, o Lula vai censurar você, ela não liga muito, não. Então, eu preciso que você seja inteligente. Se você sentar com os dados, eu vou deixar também no Stories, o print da média de mortes de pessoas por países por milhão de habitantes. Então, o Brasil foi idêntico aos outros países na morte. Então, nós não fomos nenhum sucesso, correto? E nenhum fracasso. O Freitas perguntou, e o Lula roubou o quê? Você estava no Brasil aí nos últimos 4 anos? Não estava não, né? Você não estava no Brasil, não. O Lula não roubou nada, não. Roubou só o maior escândalo de corrupção da história da Terra, 1,3 trilhão de reais. É a estimativa que o Lula tenha roubado. Correto? O escândalo do BNDES, da Petrobras, que é tudo embasado só, chamado Petrolão, é a estimativa de maior, para você ter ideia, a máfia italiana roubou um quarto do que o esquema do PT fez com o Brasil. Entendeu? Então nós precisamos ter essa experiência, essa conversão, essa sabedoria de que Deus ele tem conosco essa prática, mas não é esbravejando. Outra coisa que você precisa compreender é que não é só deixar na mão de Deus, correto? Eu tenho fé, sou pastor, sou alguém temente ao Senhor, mas o Senhor tem me cobrado sabedoria. Então eu tenho, no nome de Jesus, vou produzir material que gere consciência de você argumentar e conseguir expandir o espectro. Por exemplo, está na hora da gente negociar com as pessoas liberais. Está na hora da gente negociar com pessoas, por exemplo, que abandonaram a consciência política por desapontamento com o Bolsonaro. Sabe? Então, por exemplo, vamos recapitular para ficar organizado. Uma pauta conservadora de valores, nós podemos explorar. Uma agenda de combate à corrupção, correto? E combater o desempenho econômico pós-pandemia. Mas escute, eu quero que você tenha... ouvir com o coração agora. Não adianta nada você dizer para uma pessoa que está passando fome que o mundo inteiro está passando fome, ela quer uma solução, ela está disponível. A Bíblia narra de gente que vendeu o filho, cara, para comer.
Então, e você ignorar que existe esse tipo de pessoa é fomentar o PT. Por exemplo, no meu estado, eu vi, até tinha um amigo meu aqui, o Reinaldo Moraes, ouvindo, o PT, por exemplo, elegeu a deputada federal, não elegeu, graças a Deus, mas a pessoa mais votada como deputado federal no Mato Grosso foi uma petista. E ela explorou o quê? A filhinha do osso que passou em Cuiabá, no estado que mais produz comida do mundo. Então você fechar os olhos que não houve um arroubo social, que a cesta básica ficou mais cara, que o gás de cozinha sumiu, que a gasolina explodiu, olha, a gasolina está baixando, ok. Então é muito melhor a gente vender a esperança de que as coisas vão abaixar do que tentar fazer de bobo e dizer que não sumiu. Ok? Então nós precisamos responder. E não caia na cilada de achar que se você não fazer nada. Essa foi a ameaça que eu quero deixar para você e que Mardoqueu deixou para Esther. Se a gente não fizer nada, Deus vai prover o livramento de outra forma, mas você vai ser condenado junto. Então nós precisamos ter esse espírito de compaixão e humildade de convencer pessoas a votarem contra o Lula e não a favor do Bolsonaro. Exatamente. Por exemplo, uma das coisas muito tristes eu penso que o Bolsonaro tinha ganhado no primeiro turno se fosse mudo. Se o Bolsonaro fosse mudo, tinha ganhado no primeiro turno. Mas a ideia de não oferecer compaixão, por exemplo, e nem misericórdia aos mortos do Covid, ela é ofensiva para quem perdeu, cara. E nós tivemos 600 mil mortos. E esse negacionismo, essa pauta de lutar contra tudo e contra todos de informação, ela foi afastando um núcleo de pessoas. Entendeu? Então nós precisamos ter essa sabedoria, essa compreensão de poder dizer, olha, realmente morreu esse tanto, mas a vacina não foi atrasada. Então, se você não tiver sabedoria para fazer uma meia-culpa nesse momento, você vai mais repelir do que aproximar. Está na hora de ser maduro no debate, de chegar e dizer, olha, realmente esse governo não soube lidar com isso e com isso, com isso. Mas dizer que o PT vai fazer melhor que isso é... Amém? Eu posso contar com vocês, eu não quero ficar sozinho nessa disputa. Eu vou produzir material, eu fui capacitado por Deus por isso. Então eu quero, em nome de Jesus, fornecer o meu intelecto para você nesses dias. Eu só preciso que você fez um agente de multiplicação. Faça essa live andar, faça os materiais que eu vou publicar andar nesses dias. Por quê? Porque eu quero que você fomente de forma inteligente a responsabilidade do voto. Eu estou escrevendo um texto aqui agora sobre a responsabilidade do voto. Quem clama por democracia não pode abster na hora de votar. Entendeu? Então esquece não teve regime militar. Isso não é pauta para agora. Se você acredita nisso, fica calado. Ou outra coisa, não tem ninguém passando fome. Não. Justificar, não, eu não estou passando fome porque eu trabalho. Tem gente que trabalha, cara. Principalmente onde o Bolsonaro foi derrotado. E o Bolsonaro, por exemplo, ganhou no interior de São Paulo, mas perdeu na capital. Por quê? Por quanto no Brasil, na verdade no mundo, quanto mais o aglomerado e a densidade demográfica, quanto mais gente por metro quadrado, mais fome há. Ok? Eu quero que você tenha essa sabedoria de prestar atenção por outro lado e baixar o vidro e dizer, cara, vamos negociar. Eu não quero que o Lula ganhe. Porque eu vou te dizer uma coisa, moça. O Lula vai morrer muito proximamente. O Lula não crê no Cristo. Ele não crê nas consequências da vida após a morte. Então ele vai descontar de todos os seus inimigos e a igreja é a principal inimiga do Lula nesse momento. Ok? Então eu quero que você acorde e tenha consciência de como
você orientar pessoas a elas terem uma abertura de votar pro Bolsonaro. Agora é hora, vou repetir isso para ficar gravado na sua mente, não de capitalizar votos para o Bolsonaro, é fazer a pessoa ir lá votar contra o Lula. Entendeu? Então eu vou baixar o vídeo, vou dizer, cara, eu entendi, você estava passando fome. Perdoa a minha insensibilidade, eu vesti uma pauta. Por quê? Porque a ideia que afastou as pessoas da pauta do governo Bolsonaro foi a pauta, as mentiras que nós assumimos. O xadrez 4D, o Bolsonaro tem um plano, olha lá, depois ele vai virar. Não, irmão, tá na hora de você ser menos Carla Zambelli e ser mais Luiz Felipe Orleans de Bragança. Entendeu? Tá na hora de você fazer uma meia-culpa, é mais importante do que e atrair o eleitor pro seu nicho, do que você colocar a mão e dizer, não, entendeu? Tá na hora de nós sermos mais sábios. Sabedoria, inteligência, prudência, entendeu? Fazer de conta que os pobres não existiram é perder a eleição. Então eu quero deixar de novo fomentado, nós podemos explorar 3 coisas, correto? A recuperação econômica pós-pandemia, gerar a esperança que os preços vão baixar. Essa pauta econômica tá dando certo, correto? Segunda coisa, a pauta conservadora de valores. E a terceira coisa é a pauta de combater a corrupção. Ok? Então eu queria te desafiar a multiplicar esse pensamento, multiplicar esse ensino. Que Deus ele te abençoe e eu estou te pedindo a sua ajuda. Porque eu não tenho expectativas nenhuma a favor do Lula no governo. Então, Deus abençoe, obrigado por ter ficado aqui. Se possível, e se te acrescentou alguma coisa, eu gostaria que você enviasse essa live para alguém, tá bom? Deus abençoe e até amanhã. Isso, a pauta da vida, Abner, ela está ligada à agenda conservadora de valores. Você falar, por exemplo, de proibição das drogas, contra o aborto, contra a agenda de progressiva sexualização de crianças. Essas são pautas verdadeiras, correto? A recuperação econômica pós-pandemia tem criado um otimismo. Eu acredito, por exemplo, que se a eleição fosse em fevereiro do ano que vem, não teria pauta. Por quê? Porque vai ter uma baixada de preços. Então, gente, tá dando o horário da live aqui já. Agradeço você. Se você puder recuperar e multiplicar esse conteúdo, Deus te abençoe em nome de Jesus.